hoje vamos falar sobre a carreira do defensor público do DF. Aqui comigo é a estudante de Direito, Thaís Torres. Vamos descobrir tudo sobre essa carreira? Vamos. Está preparada? Preparadíssima. Então vamos lá. Vamos. Estudantes fazem perguntas ao defensor. Qual é a remuneração inicial de um defensor do DF? Se a mulher ajuda nessa profissão? Sua pessoa física pode recorrer à Defensoria Pública? Todo cidadão tem direito a buscar a justiça se sofrer alguma ameaça ou tiver os direitos violados. Está na Constituição. Mas quando esse cidadão não tem condições de pagar um advogado, ele pode buscar a Defensoria Pública da União ou do Estado. Quem nos conta tudo sobre esse assunto é o defensor público Evelyn Eustáquio de Ávila. Olá, tudo bem? Olá. Eu sou a Neila, essa é a Thaís. Tudo bom? Me diz uma coisa, a defensoria é para aquelas pessoas que não têm condição de arcar com atendimento jurídico, né? Como é que é essa demanda e essa oferta? A gente tem defensor suficiente para todo mundo? Na verdade, desde a Constituição de 1988, existe um dever do Estado em efetivar esse direito. Realmente, o que temos é um comando constitucional estampado no artigo 5º da lei máxima do país, que é a Constituição, e impõe aos governos estaduais e à União o dever de efetivar a Defensoria Pública que vai patrocinar os interesses daquela pessoa que não tem condições para pagar um advogado. Esse dever é fundamental, é uma prestação positiva que o Estado deve realmente introduzir na vida do seu povo, como uma forma de garantir a dignidade desse povo. Acesso à ordem jurídica justa é a principal preocupação hoje do mundo inteiro. Não há como conceber a inércia e, infelizmente, existe uma resistência e uma inércia injustificável em algumas partes do país que até hoje não se mobilizaram no sentido de cumprir a lei máxima que ordena esse direito. E em todos os estados, então, não tem defensoria? Exatamente. Infelizmente, alguns estados agora estão implantando a Defensoria Pública. É um órgão novo. O Ministério da Justiça e a Associação Nacional dos Defensores Públicos têm a intenção de criar defensorias nos 3 estados onde ainda não existem. Para isso, Goiás abriu inscrições para concurso. Santa Catarina aprovou um ofício de iniciativa popular, uma espécie de projeto de lei. E Paraná encaminhou o projeto para apreciação dos deputados estaduais. O que acontece no Distrito Federal, por exemplo? A gente tem uma defensoria que, na verdade, não é bem uma defensoria. Como é que é essa situação? Na verdade, é um problema constitucional, é um problema de responsabilidade. O que acontece? A Constituição, ela fixa a competência nos artigos 21, 22, 23 e 24 e delimita o campo de atuação de cada entidade federada. No entanto, o problema do Distrito Federal é um problema peculiar, porque a União é que detém esse dever constitucionalmente fixado de legislar e implantar a Defensoria Pública do Distrito Federal e territórios. No entanto, até hoje, a União não fez o seu dever, não cumpriu com o seu papel efetivamente. O que acontece é que, na prática, o governo do Distrito Federal vem arcando com um objetivo prioritário da sua própria lei orgânica do Distrito Federal e com a própria Constituição, que é garantir a todos assistência jurídica integral e gratuita, aos que comprovarem a insuficiência de recursos. O Distrito Federal está à frente. Na verdade, somos uma Procuradoria de Assistência Judiciária. Qual a missão institucional da Defensoria Pública? Esse é um grande aspecto, é uma grande pergunta e a resposta está sendo pensada a cada minuto. Porque na Constituição está expresso que a Defensoria tem que orientar a pessoa, essa orientação jurídica, promovendo ela de forma integral. Então a orientação, ela tem que entrar na casa de cada pessoa e ela tem que servir de base para que essa pessoa, essa família, possa dirigir a sua vida. Então a Defensoria Pública ela tem uma missão de fundamental importância, qual seja, conseguir
através da educação, através da informação de qualidade, evitar problemas. Com isso, a longo prazo, a Defensoria Pública tem a missão de contribuir decisivamente para a redução dos problemas no judiciário. Diante disso, qual o perfil que você acha que deve ter esse profissional para lidar com essas situações diariamente? Olha, o perfil do defensor público é peculiar, porque temos que, de maneira bem explícita, gostar de resolver problemas e uma maneira ativa de agir. Nós vamos em busca de soluções. Na prática, nós não ficamos na teoria. Nós trabalhamos com uma estrutura inicial que precisa ser melhorada e está sendo melhorada. Mas nós projetamos ideias e trabalhamos para que essas ideias entrem na vida das pessoas que precisam de melhoria em todos os setores da vida. Isso é um trabalho que te sensibiliza todos os dias? É um trabalho que motiva todo dia, porque sabemos do nosso crescimento e sabemos da atuação exemplar, por exemplo, que a Defensoria Pública do Distrito Federal exerce no Distrito Federal. A Defensoria Pública hoje é um exemplo para todo o país. Exercemos trabalhos genuínos e estamos já tendo frutos desse trabalho. Olhando para o futuro, temos a noção exata de que atingiremos a nossa missão institucional, porque o nosso quadro hoje conta com apenas 200 procuradores. E esse quadro ainda é muito pequeno frente à demanda que temos atualmente no Distrito Federal. O trabalho da Defensoria do DF tem o apoio da assessora Alta Pereira. Ela faz atendimento judiciário sob a supervisão do Dr. Evelyn. Alta, como vai? Tudo bem. Alta, precisa ser bacharel em Direito para exercer essa função de assessora que você faz aqui? Precisa sim, porque tem que ter um conhecimento específico do direito. E como é que é esse trabalho? Olha, eu sou encarregada de atendimento judiciário, mas na verdade eu atuo como uma espécie de assessora do defensor público. Ajudo na confecção de inicial e em tirar dúvida dos estagiários. E você faz esse atendimento ao público de alguma forma? Recebo, atendo o público, oriento, faço tudo o que o defensor faz, só que sob a orientação dele. Você fica sensibilizado com alguns casos que chega, fica emocionada? Como é que é isso? Com certeza, pelo seguinte, porque são coisas do dia a dia das pessoas e que, de certa forma, afeta a gente como ser humano. Aqui tem estagiário, você viu o que ela disse? Coisa boa, hein? Doutor Evelyn, como é que faz para ingressar como estagiário aqui na Defensoria? Regularmente, os interessados podem acessar o site da própria Defensoria do DF, que são promovidos concursos para selecionar os estudantes de direito que querem efetivamente trabalhar com a Defensoria Pública estagiando. É uma oportunidade única para entender o dia a dia das pessoas, operar o direito com uma carga de trabalho diferenciada e, sobretudo, decidir, né, que rumo tomar, se o rumo do concurso público, da Defensoria Pública ou de outras carreiras e aprender a prática. Além disso, estagiar na Defensoria Pública tem todo o respaldo legal hoje, inclusive com remuneração. Aproveite o intervalo e escreva pra gente, carreiras@stf.jus.br. Dê a sua sugestão. Estamos de volta. Na carreira de defensor é preciso cautela. O atendimento é restrito aos menos favorecidos, mas alguns tentam burlar essa regra. Aparecem pessoas para ser atendida na Defensoria Pública que não comprova a exigência que a Constituição fixa muito claramente. A pessoa não pode ter condições de patrocinar uma causa com recursos próprios, ou seja, ela não pode ter dinheiro, não pode efetivamente contratar um advogado particular. Então, às vezes, na própria triagem, na própria entrevista que a gente faz inicialmente, percebe-se que a pessoa tem valores suficientes para contratar um profissional. Essa medida que se faz é a mesma no Brasil inteiro ou tem valores diferentes de um estado para outro? Na verdade, é um problema legislativo e um problema muito grande. Não existe no Brasil hoje uma legislação que dê conta desse problema. Na verdade, tem uma lei no âmbito da Justiça do Trabalho que tentou buscar esse critério objetivo de atendimento ou não da pessoa. Mas, na verdade, ela, no seu dispositivo,
contraria por si só, e temos um aberto legislativo, um vazio legislativo, e, na verdade, essa comprovação de insuficiência de recurso fica à beira e fica ao crivo do bom senso. Sua pessoa física pode recorrer à Defensoria Pública? De acordo com a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, até a pessoa jurídica pode obter o patrocínio da Defensoria Pública, desde que comprove a insuficiência de recursos. Nos estados que não têm defensoria, o cidadão procura quem? Nesse sentido, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, os núcleos de faculdade, se incumbem desse dever. Agora, isso é inadmissível. É um dever constitucional que está sendo desrespeitado frontalmente. E quais são as principais diferenças entre a Defensoria da União e as defensorias dos estados? Os núcleos e o objeto que trabalham são diferentes. A Defensoria Pública da União, ela foi regulamentada na Lei Complementar 80 de 1994 e nessa lei traça uma série de áreas para ela atuar de maneira genuína. Por exemplo, a área previdenciária, que é uma área extremamente importante hoje, principalmente com a evolução da expectativa de vida do homem hoje, principalmente o homem brasileiro, né, com o aumento das políticas públicas, sociais, melhorando a qualidade de vida, o sistema previdenciário, né, cresce a demanda. A Defensoria Pública da União, por exemplo, trabalha nessa área. As defensorias públicas dos estados, ela trabalha com problemas ligados à vida, a vida familiar, por exemplo, o direito de família, o direito criminal, os crimes, a legislação, por exemplo, que cuida da violência doméstica, a famosa Lei Maria da Penha. Então, nós, na verdade, pegamos o grosso da vida humana. 99% dos problemas, para você ter uma ideia, está nas mãos da Defensoria Pública do Estado e na Defensoria Pública do Distrito Federal. Qual é a remuneração inicial de um defensor do DF? Hoje, a remuneração inicial é R$18 mil. E quando a pessoa passa no concurso para se tornar o defensor, ele pode escolher o tipo de causas que ele quer pegar pela frente ou não? A priori, não. Existe, na verdade, um regramento peculiar de cada carreira, uma forma como, desde o ingresso inicial que se faz por meio da prova, por meio do concurso de provas e títulos, ele entra na carreira e, a partir do momento, ele vai ser designado, ele vai preencher uma procuradoria. Nessa procuradoria, ele vai desenvolver um trabalho. De acordo com o andamento da sua carreira, ele tem a oportunidade de participar de concursos internos para se titularizar em alguma área em específico. E aí sim ele tem a oportunidade de trabalhar em uma área especificamente. Por exemplo, a área civil, a área de família, a área da infância e juventude, a área de problemas fundiários, a área de segurança pública, a área da violência doméstica, a área de crimes comuns. A quem responde a Defensoria Pública? A Defensoria Pública é um órgão do Estado. Ela não tem personalidade jurídica própria, ela está atrelada ao Poder Executivo. Como é que são os concursos para a área de defensor público? Que dica você daria para quem está querendo ingressar nessa carreira? Primeiramente, mesmo na faculdade, procurar se ambientar com a Defensoria Pública, com o núcleo de atendimento de sua faculdade ou com a própria Defensoria Pública, possibilitando às vezes um estágio, para sentir realmente se o seu perfil se encaixa na missão institucional da Defensoria Pública. Isso é fundamental. A partir do momento em que a convicção se opera, o caminho é trabalho, trabalho e disciplina. O concurso da Defensoria Pública hoje são bifurcados em fases, em etapas. Há uma primeira fase, uma prova objetiva de marcar X, uma segunda fase, que é uma prova discursiva, uma terceira fase, que é uma prova oral, e uma quarta e derradeira fase, que é a prova de títulos. Qual é a parte aí que mais elimina candidatos? Tem ideia? Olha, quando o candidato está pronto, ele é uma questão de tempo para cumprir todas essas fases e chegar na carreira. Na verdade, quando o candidato ainda não está pronto para entrar na carreira, ele fica já quase que na primeira fase.
é o índice maior, é a grande peneira, é a primeira fase, acho que não só da Defensoria Pública, mas de todas as outras carreiras. Ser mulher ajuda nessa profissão? Mulher é mãe, genuinamente mulher é mãe. E mãe ama muito. E para ser defensor público, precisa amar muito o que faz. Então eu acredito que a mulher, até mais um pouquinho do que o homem, tem todas as chances para se dar muito bem na carreira. E o que marcou o seu concurso quando você fez? O que foi de mais forte? A energia que você sente desde quando a inscrição é feita até o resultado final, até a homologação do concurso, o seu espírito muda. Na verdade, você sente que a sua vida está sendo transformada, chegou a hora de contribuir decisivamente para a sua história, para a história do lugar onde você vive, para onde você vai. Existe, sim, uma mudança muito grande na vida de um defensor público e eu acredito também que nas outras carreiras. Você se sente um agente de transformação social? Completamente. Completamente. É impossível ser um defensor público e não sentir a transformação, porque você lida com as pessoas carentes, as pessoas que precisam ser atendidas de uma maneira especial, com respeito ainda maior. A transformação social é o espírito da Defensoria Pública, né? O próprio atendimento e a busca de soluções viáveis para melhorar os nossos índices, por exemplo, de desenvolvimento humano, está também agregado à missão institucional da Defensoria. Quais são as categorias da carreira? Hoje, a nossa categoria inicial é a segunda categoria, a Procuradoria de Assistência Judiciária, o Procurador de Assistência Judiciária de segunda categoria. Depois você tem a possibilidade de chegar à primeira categoria e, de última, você pode ser um procurador especial. No próximo bloco, conheça os livros indicados aos estudantes.